Vamos abrir em Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Encerraremos hoje então a sequência da série Natal, sermões que estão sendo pregados neste mês de dezembro de 2021, aqui na Igreja Presbiteriana de Conchas. Isaías capítulo 12. O texto diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe com a tua palavra nesta hora, falando ao teu povo, a nossa vida, a nossa alma, os nossos corações. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Natal é algo muito bom. Ontem, acredito eu, todos nós aqui o comemoramos. Uma data marcada com festas, marcada com, via de regra, com fartura de comida e eventualmente troca de presentes. Eventualmente, nós precisamos lembrar de algo também extremamente importante aqui. O Natal não é apenas isso. Não é apenas troca de presentes, não é comida farta, não é festa, não é encontro e reencontros. Natal é uma celebração para o ano todo, na verdade para a vida toda. Afinal, nessa data nós comemoramos ou celebramos o nascimento do nosso Salvador. Nós celebramos e comemoramos o nascimento do nosso Senhor, aquele que é o dono da nossa vida, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que se encarna, se torna um de nós, semelhante àquilo que é o ser humano, e portanto aqui ele executa a sua obra. Ele nasce, vai viver, depois morre na cruz e ressuscita. E todo esse processo já prescrito e já previsto lá na eternidade, antes da fundação do mundo, vai trazer salvação aos homens. Mas talvez surja uma pergunta: e depois? Depois do quê? Depois do Natal. O que fazer com a história do Natal até o próximo ano? O que a gente faz com essa história? Coloca ela dentro de uma caixinha, dentro do mês de dezembro, deixa ela guardadinha ali, para quando chegar próximo dezembro, abrir essa gaveta novamente e fazer uso dessa história. Eu creio, meus irmãos, que Isaías 12 pode nos ajudar a responder essa pergunta que, a princípio, parece ser fácil de responder. O que principalmente se celebra no Natal, e Isaías 12 vai mostrar isso, meus irmãos. O que se celebra no Natal é a salvação do pecador. Quando nós pensamos no Natal, pensamos obviamente no nascimento de Jesus, como eu fiz referência aqui. E via de regra é esse o nosso norte. É a isso que se diz a respeito do Natal. Pelo menos com honestidade, minimamente vai se falar a respeito disso, do nascimento de Jesus. Mas a principal celebração, talvez a gente nunca tenha parado para pensar, ou poucas vezes paramos para considerar isso, que o Natal na verdade é uma celebração da salvação daquele que é pecador.
Isaías 12, de 1 a 3, diz o seguinte, mais uma vez, vamos ler. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Quando é que isso aconteceu? Quando Jesus nasce. A partir daí começa uma história concreta que vai ter o seu fim ali na cruz. Ali o perdão ocorre, daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso, mas o fato é que essa história da salvação, de maneira concreta, ela começa exatamente na manjedoura. Deus se ira de fato com os pecadores, essa é uma verdade bíblica. Sendo assim, embora haja a promessa do perdão, Ele ainda nos castiga. Nós encontramos isso lá em Romanos capítulo 8, dos versos 20 até o 25, quando somos lembrados ali sobre a queda, como consequência do pecado. Você tem esse assunto de Paulo ali na carta à igreja de Roma. Veja, todos nós violamos a lei de Deus, e é natural que a ira do Senhor caia com justiça sobre nós. O texto de Isaías está mostrando exatamente isso. De fato, a ira de Deus já se revelava, continua a se revelar e vai continuar assim, sobre toda impiedade, sobre toda injustiça. Paulo, novamente, cito ele, ainda quando ele escreve a sua carta lá à igreja de Roma, lá agora no capítulo 1, versículo 18, Paulo vai dizer o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Pecadores que são, os homens precisam de algo que os faça livres do peso do pecado e da consequência dele. Veja, olhe ao seu redor e veja como o pecado afetou a vida humana. Olhe talvez para si mesmo e veja os estragos na sua vida pessoal, aquilo que o pecado fez dentro da sua família, entre os seus amigos, aquelas pessoas que estão em volta de você. Olhe para mim, ninguém, absolutamente ninguém, escapa da ação do pecado. E por que não escapa? Porque já se nasce com ele. Essa é uma consequência triste, mas real, de Adão e de Eva terem feito o que fizeram. Pecaram, desobedeceram ao Senhor, e quando fizeram isso, passaram essa natureza pecaminosa a todos os seus descendentes, chegando até nós, meus irmãos. Entretanto, diante desse quadro difícil, triste, mas real, embora Deus esteja irado, a sua ira é desviada, a sua ira é apartada. Mas como isso ocorre? A resposta a essa pergunta está na provisão de alguém que permanece no lugar do pecador e que toma sobre si o castigo que o pecado merece. O castigo que o pecado merece. Quando você lê Isaías, profeta, mesmo que estamos aqui diante dele, mas lá no capítulo 53 você vai ter ali um quadro desse alguém, que eu faço referência aqui, que foi morto como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e como tal não abriu a sua boca, e ali foi humilhado, e sobre ele pesava o pecado de todos nós, dos que estão nessa noite aqui, dos que estão talvez em outros lugares, em outros ambientes neste momento. O pecado estava sobre os seus ombros, e o texto diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas quem é esse que estava lá na cruz? Aquele que Isaías fala aqui no capítulo 6, depois no capítulo 9, o príncipe da paz,
Conselheiro maravilhoso, Deus forte, aquele que é o Pai da eternidade, aquele menino que nasceu da manjedoura, de uma mulher que era virgem. É esse que sara todas as nossas enfermidades, que cura aquilo que é incurável do ponto de vista humano. É esse, meus irmãos. Ele toma sobre si o castigo que o pecado merece. Este alguém, portanto, é Jesus Cristo. Paulo, novamente, lá em Romanos capítulo 5, dos versos 8 a 9, vai mostrar esse personagem para nós de maneira absolutamente explícita. Vai mostrar aquele que nos substituiu na cruz. Paulo vai dizer o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira que pode pesar e que pesa na vida de tantas pessoas. Observe, meus irmãos, os piores pecados daqueles por quem Cristo morreu na cruz foram lavados. Talvez você olhe para dentro de si e pense: puxa, mas eu faço coisas que desagradam ao Senhor. Eu tenho feito, tenho cometido ações, tenho falado coisas, eu tenho pensado, tenho tido pensamentos que efetivamente entristecem o coração do Senhor. Mas olhe para mim, em nome de Jesus, não há pecado que não seja passivo de ser perdoado na cruz. Qualquer pecado pode ser, por mais terrível que ele seja, e pode ser perdoado e lavado pelo sangue do Cordeiro, conforme diz João 1:29. Observe, quanto maior for o pecado, maior é o amor do Senhor. Quanto mais profundo, mais sujo o pecado, maior é o amor de Deus. O texto em Isaías 12:6 diz: exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti, grande é o Senhor. Está assegurado, meus irmãos, que mesmo os mais miseráveis podem, portanto, encontrar perdão, confiando em sua promessa de salvação, através do seu Filho, aquele que nasceu na manjedoura. Tais pessoas, portanto, não devem fazer nada além de agradecer a graça e a misericórdia de Deus. Em Cristo, Deus nos concedeu perdão e nos ofereceu alegria. Em Cristo Deus fez isso. Aqui no texto que nós lemos, meus irmãos, e agora vamos ler os versos 2 e 3, nós vamos encontrar essa verdade aqui. Deus nos concedendo perdão e nos dando uma alegria que Pedro vai chamar de alegria indizível, indescritível, cujas palavras não são suficientes para descrevê-la. Isaías vai dizer o seguinte, versos 2 e 3 do capítulo 12: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Veja, queridos, aqui Isaías faz uso de uma imagem bíblica muito utilizada: água. O texto diz: vós com alegria, no versículo 3, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E essa expressão que Isaías utiliza é muito importante aqui no texto, inclusive no contexto, porque, de novo, Isaías faz uso desse elemento várias vezes no livro que ele escreve. Eu cito aqui algumas passagens, 3 delas. Isaías 41, de 17 a 18, Isaías vai dizer o seguinte: os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, ou seja, não as encontram.
e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, diz Isaías, eu os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos, ou seja, naquelas partes altas, absolutamente secas, lá eu colocarei rios, e fontes nos meios dos vales. Eu tornarei o deserto em açudes de águas, e a terra seca em mananciais. Veja que a expressão água é significativa para Isaías. No capítulo 55, versículo 1, Isaías vai dizer o seguinte: todos vós o que tendes sedes, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. A ideia de Deus saciar algo que é absolutamente essencial para a sobrevivência de alguém. Alguns têm dito, que trabalham com resgate de pessoas, que o ser humano tem condições de sobreviver algum tempo sem alimento, pão ou algo nesse sentido. Mas a água é essencial. E dependendo do tempo que essa pessoa ficar sem água, ela realmente vai morrer. Água é essencial. E Deus está dizendo: aquilo que é essencial a você, eu vou dar. Isaías 55, versos 10 e 11. Mais uma vez, o profeta utilizando a expressão. Ele diz o seguinte: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, veja a ideia da água aí, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Veja que a expressão água é muito importante aqui para o profeta Isaías. Agora observe. A morte de Jesus Cristo na cruz é o que salva pessoas do inferno e retira a ira divina. Veja, essa morte, ela faz duas coisas. Essa morte de Jesus Cristo na cruz. Primeiro, essa morte aplaca a ira de Deus. E em segundo lugar, essa morte satisfaz o pecador. Esses dois aspectos estão presentes na morte de Cristo. Uma morte que vai trazer saciamento àquilo que é absolutamente necessário para todo homem. Agora veja, o uso mais conhecido da imagem da água é encontrado nas palavras do próprio Jesus, quando ele se dirige ali à mulher samaritana, lá no Novo Testamento, junto ao poço de Jacó, e no Evangelho de João, capítulo 4. Palavra de Jesus, ele diz o seguinte: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que a mulher samaritana mais precisava era aliviar a sede espiritual na sua alma. Essa sempre foi, portanto, não apenas algo específico daquela mulher, mas na verdade a necessidade de todos os pecadores, em todas as épocas, em todas as gerações. Portanto, uma necessidade sua também, uma necessidade minha, uma necessidade nossa. Aliviar a sede espiritual. Você possivelmente vai se lembrar de Paulo, quando ele está lá em Atenas, naquele discurso que ele faz ali para pessoas que estão à sua volta. Em determinado momento ele vai dizer algo mais ou menos assim: eu percebo que vocês estão tateando na procura de encontrar algo, um Deus, tateando. Ele utiliza exatamente essa expressão em Atos capítulo 17. Em Atos capítulo 17. Muito bem. Qual é a ideia de Paulo? Que as pessoas estão tentando procurar, na verdade as pessoas estão procurando algo e tentando encontrar Deus.
tentando saciar o seu desejo de encontrar algo que lhes dê segurança, que lhes dê paz, que lhes dê alívio. As pessoas procuram isso, elas desejam isso, elas buscam isso desesperadamente. Você pode pensar, mas e os ateus? Bom, os ateus também fazem isso. Eles vão tentar encontrar segurança em si mesmos, nas capacidades que o homem pode oferecer, excluindo da sua mente Deus de maneira completa. Mas observe, meus irmãos, Jesus é essa água que mata a sede espiritual de qualquer pessoa. Novamente, Isaías 12, de 1 a 3, vai apresentar uma visão clara dessa realidade. O ser humano, ele precisa de perdão e alegria, e essas duas coisas se encontram exatamente em Jesus Cristo. Nele você vai encontrar perdão, e nele você vai encontrar alegria. Note no texto aqui as seguintes expressões. No verso 2 você tem essa expressão: Deus é a minha salvação, portanto eu confiarei e não temerei. Eu confiarei e não temerei. Ele é a minha salvação, portanto a ideia de perdão. Eu confiarei e não temerei, a ideia da alegria presente aí, porque agora as coisas estão em paz. No verso 3 você tem com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Com alegria. Isaías 12, portanto, nos informa sobre a motivação que temos para celebrar o Natal o ano todo, talvez a vida inteira. Isaías 12 mostra a nossa principal motivação para fazer isso, para não deixarmos o Natal apenas na caixinha lá de dezembro, mas para que o Natal seja algo presente todos os dias. Desde o dia 1º de dezembro, talvez um pouco antes disso, víamos pensando no dia 25, o dia 25 chegou, foi ontem, e agora o ano vai se seguir, os dias, as semanas, mas o Natal precisa continuar presente. Veja, Deus em Cristo nos proveu perdão e salvação, encheu o nosso coração de alegria e de satisfação. Esta é a nossa grande e maior motivação para que o Natal esteja presente o tempo todo, no nosso cotidiano, todos os dias lembrarmos do perdão do Senhor e da alegria que Ele concede, da satisfação que Ele nos dá. Essa é a motivação para que o Natal permaneça. Mas veja, os versos 4 a 6, meus irmãos, vão mostrar a reação que o Natal pode, e via de regra, provoca nos homens. Qual é a reação? A reação é adoração, proclamação e exaltação do nome dele. Essa é a reação. Veja, de um lado, Isaías 12 vai mostrar que o perdão e a alegria trazida por Jesus nos motiva a caminharmos a nossa vida. Mas quando Jesus nasce, algo também ocorre de maneira estupenda na vida dos homens. Esses homens são levados a esses aspectos que eu acabei de mostrar aqui. Veja os versos 4 a 6 o que dizem. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exalta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Observe aqui, meus amados, lendo esse texto,
obtém-se aqui a convicção de que há algo completamente errado. Observe, quando uma pessoa bebe das fontes da salvação, conforme o versículo 3 nos aponta, e nunca sente o impulso de tornar conhecido o nome e as ações do Senhor entre as pessoas. Eu não sei se eu fui claro, mas eu vou repetir de outra maneira. Parece haver um equívoco, uma incoerência, quando se tem a suposta realidade de alguém ter bebido das fontes da salvação. Versículo 3 fala sobre isso. Ter bebido das fontes da salvação, mas não se encontrar motivado, impulsionado a tornar conhecido o nome e as ações do Senhor às outras pessoas. Em resumo, como que alguém pode beber dessas fontes e não querer fazer conhecida essas fontes para outras pessoas? Isso parece não fazer sentido. Na verdade, seria o inverso. A lógica é completamente diferente disso. Quanto mais se bebe de Jesus, quanto mais se tem dele, quanto mais se sacia nessas fontes, mais se espera de nós que o adoremos, que o proclamemos e exultemos o seu nome entre todos os povos. Não é assim? Então olhe para o Natal novamente. Veja o que foi ontem, a celebração dele. Tudo bem, a festa estava lá, a comida estava lá na mesa, a troca de presentes, os encontros e os reencontros com os amados, com a família. Muito bom isso. Mas o que é que afinal estamos celebrando ali? De novo, a salvação do pecador, a nossa salvação. É isso que nós estamos celebrando no Natal. E quando nós olhamos para uma data como essa, quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, e quando começamos a ser saciados da fonte da salvação, ou das fontes da salvação, não é possível que nós permaneçamos calados para o resto do tempo, até chegar no outro Natal e falarmos sobre o assunto novamente. Não faz sentido isso, percebe? Por isso é que nós nos reunimos semanalmente, meus queridos. Fazemos isso para que nós nos aperfeiçoemos na pregação do Evangelho e melhoremos na nossa performance, se assim é possível dizer, quando exaltamos o nome do Senhor Jesus. Com o passar do tempo nós vamos melhorando isso. Queremos com isso, meus irmãos, adorá-lo, proclamá-lo e exaltá-lo entre todos. Deste ponto aqui, de onde nós estamos hoje, aqui, talvez aqui na igreja, ou quem sabe na nossa casa, mas desse ponto aqui em Conchas, proclamá-lo e exaltá-lo até os confins da terra, conforme diz Atos capítulo 1, versículo 8. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós devemos fazer. Essa é a reação que o Natal produz, ou pelo menos deveria produzir na nossa vida, na vida da igreja. A anunciação do nome do Senhor, o anúncio do nome de Jesus visa alcançar o perdido, apresentar a esse perdido quem Deus é e o que Ele fez por nós para nos salvar, e finalmente fazer desse perdido um adorador. Esses três objetivos, meus irmãos, estão presentes aí em Isaías capítulo 12, dos versos 4 e 6. O objetivo de anunciar o nome do Senhor tem este padrão, tem essa estrutura. Anunciar, ou melhor dizendo, alcançar o perdido. Para isso que se anuncia o nome de Jesus a partir do Natal. Alcançar o perdido, apresentar a esse perdido quem Deus é e fazer desse perdido um adorador. O texto diz lá no versículo 4, sobre alcançar o perdido, diz no verso 4:
entre os povos, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Apresentar o Evangelho, veja aí a expressão no verso 4, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. E finalmente, formar adoradores. Os versos 4, 5 e 6 mostram isso. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. É isso que um adorador deve fazer. Cantai louvores ao Senhor, saiba-se isso em toda a terra, exalta e jubila. Isso o adorador deve fazer. Ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Alcançar o perdido, apresentar o Evangelho ao ex-perdido e fazer desperdido o adorador. Só conseguem, meus irmãos, celebrar o Natal o ano inteiro aqueles que se mantiverem bebendo das águas, mantiverem bebendo das fontes da salvação. Porém, a chave para a perseverança na vida cristã, meus irmãos, está justamente na expressão que antecede esta frase: alegria. Alegria. O texto diz: com alegria tirareis água das fontes da salvação. O que eu disse há pouco? Eu disse: só é possível celebrar o Natal o ano todo aqueles que sistematicamente, constantemente estão usufruindo, bebendo, se saciando das fontes da salvação. Mas eu estou enfatizando aqui, a palavra-chave está no início da frase: com alegria isso deve ser feito. Veja, um dos maiores inimigos da celebração, da proclamação, da gratidão e da anunciação é justamente o ressecamento do crente. Parece uma palavra estranha aqui, mas eu arrisco a usá-la. É o crente seco. Esse talvez seja o maior inimigo, ou um dos maiores inimigos, para que Deus seja celebrado, seja proclamado, para que Ele seja objeto de gratidão, para que a igreja o anuncie. É quando a igreja começa a secar, quando os crentes começam a secar. E se os crentes secarem, muita gente vai ficar com sede, porque a mais alta prioridade da vida cristã é que os crentes não sequem, mas que todos os dias bebam água dos poços da salvação. A nossa vida e o nosso ministério dependem disso, meus irmãos. Agora pense sobre fontes da salvação, fontes da salvação. Talvez você esteja considerando uma questão aí, pensando: pastor, mas não é apenas uma fonte. O ideal não seria que o texto estivesse mostrando aqui no singular essa expressão? Não, mas ela está no plural. Fontes de salvação. A fonte não é apenas Jesus. Veja, geralmente pensamos na salvação apenas como aquele momento quando recebemos a fé em Cristo, passando a crer que Ele nos salvou da culpa do pecado, ou da consequência do pecado, melhor dizendo. Geralmente pensamos isso, que a salvação ela se restringe apenas a esse momento. Meus irmãos, mas a salvação ela não se restringe, ela não se fecha, ela não termina ali. A salvação é uma experiência que ela tem início quando você tem um encontro pessoal com Jesus. Quando de fato você o encontra, ou melhor dizendo, Ele vem ao seu encontro, e aí nesse encontro pessoal a sua vida é transformada. Mas a partir daí, meus irmãos, é preciso entender então essa expressão fontes da salvação. O que Isaías está querendo dizer com isso? Se a única fonte seria Jesus, a partir daquele momento em que nós o encontramos. A palavra é plural, porque se você estiver atravessando um deserto, ou passando por ele, não será bom que no caminho haja apenas um poço, ou apenas uma fonte de água.
seja no início ou seja no fim desse deserto. Tem que haver poços, tem que haver vários poços, tem que haver várias fontes ao longo desse caminho, para que você possa saciar a sua sede ao longo desse período. Caso contrário, inevitavelmente você vai cair morto de sede naquela areia escaldante ali do deserto. Os poços da salvação de fato são plurais. As fontes são plurais, meus irmãos, no sentido de que elas são tantas quanto são os nossos dias e situações, e elas estão localizadas em todos os lugares, porque isso diz respeito a todas as circunstâncias, momentos e fases e situações em que eu e você nos encontramos. E cada vez que nos encontramos em circunstâncias, em situações em que nós temos ali Deus ao nosso lado, Ele está nos saciando novamente. Naquela circunstância, naquele momento, são as fontes de salvação. Fontes são os lugares, os momentos em que nos dirigimos a Ele. Não há lugar nem momento em que Ele não esteja pronto para nos encontrar e nos socorrer e matar a nossa sede. Portanto, é disso que Isaías está falando. Se você coloca como prioridade o beber das fontes da salvação todos os dias, você nunca, jamais se perderá nesse deserto que eu acabei de fazer referência aqui. Deus lhe guiará o tempo todo. Nunca lhe faltará água nesse deserto da vida, não lhe faltará. Portanto, a ideia é: celebre o Natal o ano inteiro, bebendo todos os dias das fontes da salvação, anunciando sempre, todos os dias, a chegada do menino rei, daquele que foi e é o Salvador. Eu termino aqui esta fala, meus irmãos, esse sermão, lembrando aquilo que nós começamos a falar no início desse sermão. Natal é algo muito bom, uma data marcada por festas, por fartura de comida, por troca de presentes. Mas e depois, o que fazer com a história do Natal até o próximo ano? A resposta é: continue a anunciá-lo e a comemorá-lo diariamente. Busque Jesus todos os dias, encontre-se com Ele na palavra, fale com Ele em oração, aprenda sobre Ele através de boas leituras. Mate a sua sede em Jesus e cante, celebre, anuncie, proclame e faça discípulos. Viva e agradeça diariamente a chegada do seu Salvador. É isso que você deve fazer até que o próximo Natal chegue. Até que o próximo encontro familiar, mesa farta e festa, se faça presente novamente. É isso que você deve fazer. Portanto, até lá. E lá nos encontraremos novamente. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça compreender essas verdades. Amém? Amém.